nós vamos falar sobre o tabernáculo, como é que se constrói um tabernáculo, o lugar onde o Senhor habitaria, estaria presente no meio do povo. Então vamos ver aí os mapas que vai nos ajudar a nos situar geograficamente no livro que nós estamos estudando, o livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Nós vemos aí um mapa da região do Êxodo, aí é um miolo do Oriente Médio, você vê o Egito que fica no norte da África, esse delta aí cheio de rios é o rio Nilo, ali a península do Sinai, esse triângulo para baixo aí, e Canaã, que é o alvo do povo de Israel, chamada de Terra Prometida. Depois no próximo mapa agora, você vê da onde eles saíram ali de Ramsés, passando por Sucote, e eles chegaram ao Monte Sinai, ao sul da península do Sinai, região que hoje pertence ao Egito. Vamos ler a passagem de Êxodo 25, que já começa aí a orientação de Deus a respeito dos cultos e de como seria edificado este lugar santo. Vamos lá, Êxodo capítulo 25. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta, de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo o fareis. Então, hoje nós vamos falar sobre este local sagrado, chamado já de tabernáculo. Deus já deu esse nome mesmo. Vamos definir tabernáculo. Tabernáculo é a tenda de encontro de Deus com os sacerdotes, lugar de habitação do Senhor no meio do povo, um espaço sagrado de comunicação divina, onde Deus daria orientações a seu povo e o perdoaria de seus pecados. Então, olha só, os 5 primeiros livros da Bíblia nós chamamos de Pentateuco, fazem parte também da Torá, que é o livro sagrado do judaísmo. Então nós estamos aqui no livro de Êxodo, quando Moisés está no alto do Monte Sinai e o povo no pé do monte, aguardando o seu líder, Moisés, receber todas as orientações de cultos, das leis morais e leis espirituais. Estava nascendo a civilização hebreia. Legal. Tudo que nós vamos ver no livro de Levítico, na verdade são as atividades dos sacerdotes, dos levitas, das leis, das informações que Moisés recebeu no livro de Êxodo, ali no Monte Sinai. E nós vemos o livro de Deuteronômio, que é o 5º livro, a reprodução, ou seja, como se fosse o nosso revisando do programa. Moisés vai lá e toma tudo de novo, como é que é o culto, como é que funcionam as leis, e assim, todas as atividades que estão no livro de Levítico e de Êxodo, ele revisa por quê? Porque aquela geração em Deuteronômio era a geração que nasceu no deserto, não era mais os pais. Os pais já tinham morrido no deserto nesses 40 anos de peregrinação, e agora eles entrariam à Terra Prometida, eles estavam há poucos meses de entrar na Terra Prometida, então precisava dessa revisão. E o termo, né? Deutero é segunda, nomos, lei. Então, Deuteronômio nada mais do que a segunda lei. Então, era realmente como que uma, entre aspas, uma reciclagem, agora, obviamente, com toda uma nova roupagem para aqueles que estavam conhecendo que é essa nova geração. Neste conjunto de leis, eles recebem diversas orientações sobre, por exemplo, o perdão de pecados, tem o sacrifício do cordeiro. Então, para cada atividade havia uma oferta, uma entrega. Agora, o que é curioso é que nesse texto que nós lemos sobre esse lugar sagrado, como se fosse a nossa igreja hoje, ou um templo sagrado, um santuário, era uma oferta muito diferente das outras, porque ela não era uma oferta obrigatória. Depois, algumas atividades que vão ocorrer ali no tabernáculo, elas são obrigatórias, o povo entregar uma oferta. Né? Inclusive, era até colocado como um imposto o termo, né? Havia algo que eles tinham que pagar aos sacerdotes, como também o dízimo e assim por diante. Agora, o que é interessante é que nós lemos aqui, Deus fala, de todo homem cujo coração se mover para isso. Então, aquele santuário, ele seria construído por ofertas de quem amava a Deus e o adorava verdadeiramente. Acredito que existiram pessoas que não entregaram essa oferta. Eu creio. Não é? Porque Deus já falou, quem se mover, quem não tiver afim também, ó. Agora, é claro que a colheita daquele que se moveu a fazer isso era uma colheita diferente. O que é interessante é que tudo que vai ser feito ali, mediante a esse culto ao Senhor, ao Deus de Israel,
o eu sou, Yahvé, esse ouro, todo esse material, ele veio de uma origem egípcia. Não era algo que os escravos tinham. Escravo não tinha nada. Escravo tinha o quê? Tinha ouro? É escravo que tinha ouro? Nenhum. Só roubou, né? Aliás, tem mais uma origem também, né? Os amalequitas, né? Porque eles venceram os amalequitas e eles pegaram ter um pouco de despojo. Verdade, ali que quando eles atacaram por trás que nós estudamos, verdade. Porque quando eles saíram do Egito, logo depois da última praga, que foram os primogênitos mortos dos egípcios, Deus fala, pode bater de porta em porta no Egito e falar, me dá o teu ouro, todas as pedras preciosas. Os egípcios ali, claro, com o seu sentimento exposto, amargurados, deram tudo. Alguém poderia falar, então, bispo, Deus instigou o roubo. Não foi o roubo, porque eles pediram, eles falaram, ó, pode dar, não é? Agora, na verdade, por quê? Nada mais era do que o salário de 430 anos de escravidão. Ponto. Perfeito. Pode dar ouro. E até é importante, Daniel, o que você está colocando, porque às vezes as pessoas são religiosas e elas entendem mal as coisas. Porque falam, puxa, morreram os primogênitos e ainda foram lá e pediram joias. Quer dizer, quantos primogênitos morreram em 420 anos, carregando pedras, morrendo ali de doença, sem ter o que comer? Agora, os ímpios podem fazer o que querem. E os servos de Deus não podem ter a restituição daquilo que se foi tirado? Absurdo, né? Um absurdo. Por isso que todo esse ouro tinha também um objetivo, construir um lugar sagrado ao Senhor, além, é claro, deles terem este pagamento. Então nós sabemos, já estudamos que muitos gastaram ouro ali no bezerro, né? E acabaram mortos, 3.000. Então, eu fico perguntando, né? As pessoas às vezes criticam a igreja, falam tanto absurdo, eu falo assim, poxa, quanto ouro você deu para o bezerro? E quanto desse ouro gerou morte? E virou pó, né? E virou pó, não é? Agora, ali eles estavam semeando a vida e Deus falou, eu vou proteger vocês. E protegeu a coluna de nuvem, coluna de fogo, o maná, o suprimento, a vitória sobre os 33 reinos da terra prometida. Você acha que vinha pela força bélica de Israel? Eram bons guerreiros, mas não tinham, sinceramente, condições humanas de superar Jericó, superar a Liga dos 5 Reis. Então, na verdade, ali eles estavam entregando uma oferta ao Senhor, porque aquilo que Deus iria entregar a eles era muitas vezes maior. Muitas vezes, a terra da promessa. Um povo que tinha perdido a sua terra. Então, é interessante que tudo que nós vamos falar sobre ouro, porque esse tabernáculo sagrado ele foi construído com ouro, com prata, com bronze, com peles de animais, peles finas, madeira de acácia, materiais nobres, caros, e que vinham da origem, como nós dissemos, os egípcios e também parte dos amalequitas que eles venceram e pegaram os despojos. Bispo G, o que significa a palavra tabernáculo? A palavra tabernáculo é a palavra habitação. No hebraico é mishkan, e ela quer dizer habitação, é lugar de habitação. Então, nós já vemos, inclusive, né, próprio Jesus, há uma passagem no grego que fala assim, que Jesus tabernaculou conosco. Ele habitou conosco. Então, é habitar, é o termo habitar mesmo, né? Então, no caso da tenda, que será a tenda da congregação, era um local de habitação de quem? Do Espírito de Deus, da glória do Senhor. Então, ali era uma tenda porque tinha que ser móvel, né? É uma tenda grande, por sinal, já vamos mostrar a imagem. Então, era uma tenda que eles andavam pelo deserto, aonde eles estabeleciam o acampamento, eles tinham que fazer toda essa montagem, então era algo bem trabalhoso. Agora, tudo tinha ouro, tinha uma marca de uma relação preciosa com Deus. E esse tabernáculo, ele permaneceu por mais de 400 anos, cruzou todo o período da conquista da terra prometida, o período dos juízes, o reinado de Saul, o reinado de Davi, e ela caiu em desuso porque todo aquele material passou a fazer parte do templo construído por Salomão por volta do ano 966 a.C. Então, vamos ver essa passagem confirmando em 2 Samuel 7.
Vamos lá, segundo Samuel 7, versículo 6. Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Então nós vemos aí a habitação do Altíssimo em meio ao povo, que era o desejo dele, que nós vemos desde o 25, nesta tenda, e que a esse momento que nós lemos ainda era o momento do reinado de Davi. E aí Davi tinha colocado no seu coração que vamos construir um templo ao Senhor. Ele preparou toda a estrutura financeira, desenhou esse templo, e o seu filho Salomão, sucessor, que teve a graça de construir. Mas isso nós vamos ver mais para frente. O interessante é, veja esta imagem do acampamento de Israel. Então eles paravam no deserto em algum ponto. Nessa imagem você vê que o tabernáculo ele ficava no centro, toda essa área amarela aí é a área do tabernáculo. Então essa área amarela é o átrio exterior. Nós vemos aquela tendinha branca ali, aquela é a tenda sagrada, aonde tem o Santo dos Santos e o Santo Lugar. Ao redor desta área do tabernáculo, nós temos a distribuição das 12 tribos de Israel. As 3 acima estão no lado norte, Naftali, Azer e Dan. À direita que você é o lado oeste, Sacar, Judá e Zebulon. Ao sul, Gade, Simeão e Ruben. E a oeste, Efraim, Manassés e Benjamim. Então é assim que se estabelecia o acampamento, sempre o Senhor no centro, né? Vamos andar no centro da vontade de Deus. Nada melhor, né? Nada melhor, não é? Na habitação do Altíssimo. Claro. Na verdade, era uma coisa lógica, porque quando o povo precisava receber uma orientação de sacerdotes, estabelecer sacrifícios, o ideal é estar no centro, porque a mobilidade favorece a eles terem esse acesso mais rápido à tenda, né? Então era algo que Deus estabeleceu de forma estratégica. E essa forma, né, eram arraiais. Então a gente percebe como a lei, ela trouxe essa condição. Primeiro transformou um povo que era escravo em povo verdadeiramente de Deus. Foi a primeira fase da lei. A segunda fase da lei, eles já estão se preparando para a guerra. Então vem números, quer dizer, eles já estão agora, a formação deles é em arraiais. Arraial já é termo de guerra. Então já passando de povo para conquistadores, né? Dentro de cada arraial de cada tribo, esse acampamento de cada tribo, tinha a área militar, a área de preparação, armazéns e assim por diante. Então eles viviam como se fossem, vamos dizer assim, províncias dentro de uma grande nação, né? Cada um tinha sua área, suas tribos, eles viviam ali naquela civilização que estava nascendo no deserto. O interessante que nós lemos ali no começo da aula, na palavra de Êxodo 25, é que toda a direção sobre como construir o tabernáculo e todos os utensílios sagrados, Deus é que descreve, não nada veio da mente de Moisés. Eu quero fazer assim, não. Deus vai dando todo o detalhe, a tenda sagrada vai ser assim, a medida é tal, o material é esse, olha, o altar de bronze de sacrifício vai ser desse tamanho, vai ficar em tal posição. Então tudo Deus orienta, até fala o termo modelo, estou te dando um modelo. Vamos ler a carta aos Hebreus, que está no Novo Testamento, vamos começar a fazer nossas ligações do Antigo com o Novo Testamento, que fala sobre como era a dinâmica do tabernáculo. Vamos lá. Vamos lá, Hebreus 9. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos, agora pormenorizamente. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados, mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido.
Então, este capítulo da carta aos Hebreus resume muito bem tudo que fala de Êxodo 25 até o capítulo 31, todos esses capítulos, que são as práticas e a relação do sacerdote com o tabernáculo. Então, nós vemos aí o átrio exterior, depois o santo lugar e assim por diante, e o sumo sacerdote, que era aquele que tinha acesso ao santo dos santos, e ali aspergia sangue sobre o propiciatório, que nada mais é do que a tampa da Arca da Aliança. Vamos lá. Veja agora esta imagem de como é construído o tabernáculo, como era o tabernáculo. Então nós vemos que eram várias pilastras de madeira de acácia, e que elas todas ficavam formando uma parede, e elas encaixavam em uma base de prata. Então, imagina a quantidade de prata para fazer essa base. Lembrando que essa lateral aí maior que nós estamos vendo, ela tem 15 metros, e a menor tem 5 metros, então era 5 por 15. Então imagine a quantidade de prata de base para um encaixe dessas peças de madeira. Depois vinham essas lanças, né, nas laterais, que eram de madeira coberta por ouro. Era muito importante isso, porque depois elas iriam apoiar o tecido que iria cobrir a tenda. Então você está vendo aí qual que seria o acabamento final da tenda sagrada. Então viria primeiro a primeira camada de linho fino colorido, então era algo tecido, muito elegante. A segunda camada era a pele de cabra. Depois viria uma terceira camada de tecido, esse talvez mais simbólico, que é a pele de carneiro com tinto de vermelho. E a última camada, que é muito curiosa, que era de uma pele de um animal chamado tarrax. Ninguém sabe realmente que animal é esse, mas era um tecido à prova d'água e camuflado. Aí você vê como é que era feito esse arraial, que nós chamamos de átrio exterior. Então era uma paliçada de madeira, que era feita como um retângulo ao redor, tinha 46 metros por 23 metros, era um retângulo. Tinha uma entrada principal ao lado oriental, e no centro nós veremos ali, na área, ali no meio, onde vai ficar o tabernáculo, a tenda sagrada, e depois os objetos também do átrio exterior. Então era uma área grande, 46 por 23, onde os sacerdotes ali realizavam os sacrifícios. Está vendo ali, ó, aquele altar de sacrifício, a bacia de purificação e a tenda sagrada. Então todo esse espaço, esse conjunto que eu acabei de narrar, nós chamamos de tabernáculo. A palavra trata como tabernáculo, lugar da habitação do Altíssimo. O interessante dessa última camada que cobria é que alguns falam pele de foca, pele de animal marinho, de texugo, pele de texugo, pele de animais próximos do texugo do deserto, pele de mamífero. Enfim, é um mamífero, né? Falam que é um animal como um texugo, mas que não existe mais, enfim. Era uma pele à prova d'água, e era uma pele que tinha um acabamento até meio feio, assim, meio escuro, bem escuro, para camuflar, porque senão ia chamar muita atenção do inimigo. Imagina o inimigo olhar aquelas pilastras que nós vimos ali de acácia, cobertas de ouro. O cara fala, meu Deus, vamos assaltar esses israelitas. Então essa pele dava uma cara assim de algo bem escuro, que ninguém sabia ao certo o que tinha lá dentro, porque a maior parte das peças, elas eram ou de ouro ou revestidas de ouro. Agora nessa imagem você vai entender as partes que compõem todo esse tabernáculo. Vamos começar a falar do átrio exterior, que é aquela região maior e que fica ao redor da tenda sagrada. Então nessa imagem você vai ver primeiro a peça que fazia parte do átrio exterior, chamado altar de bronze. Um altar do holocausto, o altar onde eles sacrificavam os animais em adoração a Deus, e aquela fumaça subia. Tinha mais ou menos, tinha 2,3 metros por 2,3 metros, era quadrada, e tinha 1,3 metros de altura. Então ali eram feitos os sacrifícios.
A outra peça que ficava próxima era a bacia de purificação, de bronze ou de latão, né? Depende aí da tradução. Tinha água pura para eles se lavarem enquanto eles faziam os sacrifícios, os sacerdotes, ok? Muito bem. A próxima imagem você vai ver a área maior da tenda sagrada. Então tinha uma área menor chamada Santo dos Santos e tinha outra chamada Santo Lugar. Essa primeira peça do Santo Lugar, ela ficava mais próxima do véu que separava os Santos dos Santos e o Santo Lugar. Então esse altar do incenso era de madeira, coberta de ouro puro, tinha mais ou menos 50 por 50 centímetros, com altura de 92 centímetros. Então aí era queimado o incenso, que era uma prática ritualística da região do Oriente Médio de adoração, com as pontas vermelhas, tintas, né? Aí você vê o candelabro de ouro, que ficava de um lado da tenda, ao lado do santo lugar. Essa peça era uma peça única, com 7 hastes, onde corria o óleo por dentro dela para alimentar as chamas que ficavam em cima. Como todo candelabro, a função era iluminar o tempo todo, não poderia se apagar. Você viu que aí tem detalhes das flores que compunham estas hastes, e era uma peça única de ouro, não podia ter cola, prego, super bonder, e 34 quilos de ouro, hein? Por fim, essa é a mesa dos pães da proposição, de madeira de acácia coberta de ouro, onde ficavam os pães sagrados. Aos sábados colocavam 12 pães representando as 12 tribos de Israel. Tinha 92 centímetros por 46 centímetros, 69 centímetros de altura. Impressionante. E a outra imagem que eu quero te mostrar é a do Santo dos Santos, uma área quadrada, onde ficava ali, dividida por o véu. Então tinha um véu lindo, né, com estampado, com a imagem dos querubins. E aí você está vendo a formação da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela era de madeira coberta com ouro, ninguém poderia tocá-la, era sagrada. Dentro dela guardavam 3 objetos importantes, depois nós vamos estudar isso. E essa é a tampa, que chamam de propiciatório, onde era aspergido sangue uma vez por ano pelos sacerdotes. E por cima, os 2 querubins, que as asas se tocavam, e o Senhor se manifestava em meio a estas asas. Bonito, né, Bispo G? Muito bonito. E o termo, né, propiciatório, no grego é o termo hilarion. E o que é o hilarion? O hilarion é o local onde Deus é misericordioso, porque vem de ileos, que quer dizer misericordioso, propício. Então, ali onde era feita a propiciação, era o manifestar daquilo que era o amor do Senhor, a graça. O tabernáculo é um lugar importantíssimo, porque essa relação da graça que o Bispo G está falando, que ela ainda não era plena como no Novo Testamento. Então tinha essa relação de culto, de sacrifícios, de Deus estar ali presente, até que nós já vamos falar sobre isso, nós nos tornamos esse tabernáculo, não é? Então antes nós chegarmos na fase 2, que é a fase da nova aliança, que é o que o Bispo G está comentando, tem 2 momentos interessantíssimos para nós falarmos sobre tabernáculo. O primeiro que eu quero mencionar, por curiosidade, é que a unção de Salomão foi com o azeite do tabernáculo. Então o azeite do tabernáculo foi pego e eles ungiram Salomão com este azeite. Poxa. Não é? Está lá em 1 Reis 1,39. E mais uma curiosidade ainda do Antigo Testamento é que o principal general de Davi, chamado Joabe, foi morto, né, ali em frente ao altar de sacrifício. Ele se apegou ali ao altar com as 2 mãos e aí falou, olha, Salomão, ele está lá, pode matar ali mesmo ele, que é um lugar, né? Não, ele não poderia, eles faziam isso inclusive como fuga. Quando alguém tinha algum tipo de situação, eles apelavam mesmo, e ele pegava nos chifres do altar, clamando pela misericórdia. Aí vale de quem queria deixar ou não, né? Salomão não tem misericórdia não. Falou, Davi mandou, meu pai mandou, eu vou fazer. E Joabe foi morto até, porque isso é uma outra história. Joabe tinha sangue inocente aí,
desobedecendo a Davi, além, né, de Absalão, nós tínhamos aí Abner e Amasa, mas isso é uma outra história. Bom, o que significa, Bispo G, quando fala sobre tabernáculo caído de Davi? Porque isso está tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Havia diferença desse tabernáculo de Davi? O que significava isso? O simbolismo do tabernáculo porque assim, quando a Bíblia fala que Jesus tabernaculou no nosso meio, era esse referencial de restituição àquilo que era móvel. Porque depois, quando veio o templo de Salomão, um templo suntuoso, maravilhoso, ele foi um ícone, vamos dizer, que se fixou na terra, mas que não prevaleceu, porque o povo depois batia no peito, templo, templo, só que eles confiavam no templo e não confiavam no Deus do templo, e se afastaram do Senhor. Então a gente vê que o tabernáculo caído de Davi nada mais é do que esse processo de vir o quê? Da linhagem de Davi, o Messias, Jesus Cristo. Por isso esse termo, né? Tanto que você vê, Tiago, ali em Atos 15, ele fala desse retorno, dessa restituição do tabernáculo de Davi, dessa unção que se manifesta, que nada mais é do que a unção apostólica. Porque foi através de Davi que veio o Messias, o Cristo, foi da linhagem de Judá que veio. E aí você vê o irmão de Jesus, que tinha dessa linhagem, de uma certa forma, ele reivindica o apostolado com uma ligação que ele tinha ao reino de Davi e também ao sacerdócio espiritual. Porque o tabernáculo, ele era ligado ao sacerdote. Então você vê, em Jesus Cristo, as duas funções são chegadas. Então você tem alguém que é rei e alguém que é sacerdote em Jesus Cristo. E o tabernáculo tinha a função que era a função sacerdotal. E nós vemos então o tabernáculo que restituído, reconstruído, que estava caído, nada mais é Jesus assumindo sacerdócio e reino e delegando ao apostolado essa autoridade. E essa unção é a unção transformadora que faz com que o homem seja também esse tabernáculo. A chave de Davi. Não é? A chave de Davi, poder da autoridade. Juntando as duas, que são as duas principais, vamos dizer assim, manifestação de unção, sacerdotal e real. É maravilhoso. Vamos ler 1 Coríntios 6,19 sobre isso. Vamos lá, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então é muito importante essa definição de santuário, de tabernáculo, porque nós somos esse tabernáculo de Deus. Até porque o tabernáculo um dia, ele acaba. Ele é um momento, é uma passagem, ele é um prédio, né? Ali é uma tenda no caso. Então esse corpo aqui, ele vai padecer e eu serei transformado, glorificado, a palavra fala. Terei um corpo glorificado na presença do Senhor, como todos aqueles que confessam o nome de Jesus. Então, o importante desse texto, essa revelação de Paulo aos Coríntios, o corpo é um tabernáculo, é um santuário do Espírito Santo. Corpo físico mesmo. É um santuário onde o Espírito Santo vai habitar. Quero aqui também ressaltar que é diferente de igreja, porque algumas pessoas falam assim, então eu sou a igreja. Não. Isso é o templo, corpo. Igreja é outra coisa. Igreja é o corpo de Cristo, não o teu corpo. Igreja é um ajuntamento de cristãos, que às vezes a desculpa da pessoa assim, eu não vou à igreja porque eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Você é um santuário, você é um tabernáculo do Espírito Santo de Deus, exatamente como resultado do que o Bispo G falou, o mover apostólico da igreja, alcançando a pessoa e falando, agora você vai ter o Espírito Santo no teu interior, como o Espírito Santo habitava naquele tabernáculo no Antigo Testamento, como habitou também no templo no Antigo Testamento. E agora você é esse templo onde o Espírito Santo pode plenamente habitar. Vamos encerrar com a leitura de Hebreus sobre isso. Vamos lá, Hebreus capítulo 8, versículos 1 a 5. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como
como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Pois disse ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. E mais, Hebreus capítulo 9, versículos 11, 12 e 21. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não foi feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo de todos os utensílios do serviço sagrado. Então, se a gente conectar o texto que nós vemos de Coríntios com esse, é impressionante, porque se nós somos esse tabernáculo para que o Espírito Santo habite, só é possível porque o Cordeiro que se sacrificou aspergiu seu sangue sobre nós, e o sangue dele nos justificou e fez nós sermos um tabernáculo santo, sem pecado, para que o Espírito Santo possa se manifestar. Então é interessante que aqui nós temos várias figuras. Primeiro, Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Ele é esse sumo sacerdote que tem acesso ao lugar santo, ao Santo dos Santos, e que ele rasga esse véu e fala: agora, através de mim, Jesus, o Filho de Deus, todos têm acesso ao Santo dos Santos, todos têm acesso direto ao Pai em meu nome, em nome de Jesus. Por isso que na oração nós oramos em nome de Jesus. E, da mesma forma como o sumo sacerdote, ele é o Cordeiro que é sacrificado e que o seu sangue é aspergido ali no propiciatório, purificando aquele lugar, tornando aquele lugar sagrado e também nos purificando de todos os pecados. Não é isso? Perfeito, Dani. E ele, porque o sumo sacerdote, ele também tinha que fazer sacrifícios por ele mesmo. Agora Jesus fez um sacrifício único. Através, ele é o nosso sumo sacerdote da nossa confissão. E a Bíblia é muito, assim, tremendo. A palavra que você lê, o tabernáculo, é a palavra esquenou, que é da onde vem a palavra tabernáculo mesmo. E o verbo, isso está em João, se fez carne e habitou e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, porque uma marca do tabernáculo era a manifestação da glória, que vinha também sobre o tabernáculo, e Jesus veio em forma de carne, mas com a plenitude, o pleroma da glória de Deus nele, cheio de graça, a graça apontando para o tabernáculo. A presença do Espírito Santo. Então a palavra-chave de tabernáculo é a palavra habitação. É isso mesmo. Não é? E você? Você é uma habitação do Espírito Santo? Você é esse tabernáculo? Para você que está afastado, volte para os caminhos do Senhor, porque você é um tabernáculo. Agora, Ele te justifica com sangue, Ele perdoa os teus pecados, e o Espírito Santo volta a habitar na tua vida. Não há condenação para aquele que se arrepende e que o sangue do Cordeiro o justifica. Então, venha de novo a ter essa chama viva no teu interior, aquela menorá acesa o tempo todo. Vem de novo, se alimentar da palavra, a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação. Então venha, o incenso, a comunicação, estabeleça tua vida de oração com Deus e venha ter acesso a essa arca da aliança, onde o Senhor vai falar com você e vai te responder poderosamente. Antes de nós irmos para a revisão dessa aula, eu quero te dar a dica Gospel Bay de hoje. E a dica é a Bíblia Apostólica. Nós temos aí 40 anos de ministério do apóstolo Estevão, de revelações e de entendimento da palavra nesta edição incrível pela Sociedade Bíblica do Brasil. 40 estudos, 40 ofertas, 40 perfis de personagens, dicionário apostólico, mais de 5.000 notas de referências, notas que ficam no rodapé, mapas coloridos e tabelas históricas de referência. Você acabou de se converter, você tem dificuldade de entender a Bíblia? Está aí, Bíblia Apostólica, vai explicar tudo aquilo que você lê. Está lendo a Bíblia, vai lendo a nota de referência, vai ajudando a você a compreender mais da palavra de Deus. Essa Bíblia de estudo, ela tem que fazer parte da tua coleção. Você pode comprar agora mesmo, pela loja virtual gospelbay.com.br, pagamento facilitado, parcelado, da forma que você preferir.
vai chegar com toda a comodidade na tua casa. Gospel Bay é a loja virtual oficial da Rede Gospel de televisão. gospelbay.com.br. Sua compra com segurança e entrega pontual. Os melhores preços com pagamento facilitado em todos os cartões. E ainda a fácil navegação pela sua loja cristã virtual você só encontra no gospelbay.com.br. Vamos revisar a aula sobre tabernáculo. Na aula de hoje, estudamos sobre o tabernáculo, a tenda de encontro de Deus com os sacerdotes, lugar de habitação do Senhor no meio do povo. O tabernáculo permaneceu por mais de 400 anos, desde o Êxodo até o Templo de Salomão. Ficava no centro do acampamento, com as 12 tribos ficavam ao redor. Sua estrutura era de madeira de acácia, prata e ouro, coberta com 4 camadas de tecido. O tabernáculo era dividido em 3 partes. O átrio exterior, onde se faziam os sacrifícios do altar de bronze, com auxílio da bacia de purificação. O santo lugar dentro da tenda sagrada, com altar de incenso, candelabro de ouro e mesa dos pães da proposição. E o santo dos santos, separado pelo véu, onde abrigava a arca da aliança e o propiciatório. Vimos que o corpo do cristão é tabernáculo de Deus e que Jesus é o sumo sacerdote que nos deu acesso ao Santo dos Santos. Jesus também é o Cordeiro sacrificado e seu sangue nos purificou. Vamos agora ao quadro Acontece. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.